Laura, Sol e Lua. Estamos nos despedindo de Seul porque hoje o nosso destino é Busan. Saímos de madrugada do hotel e fomos caminhando até a estação principal, uns 15 minutos mais ou menos. Chegamos na estação e ficamos aguardando até o nosso portão de embarque abrir. Compramos nossa passagem pela internet. E o mais doido é que ninguém confere se você tem o bilhete ou não. Você entra e sente. Simples assim. O nosso embarque foi por volta das 5h10 da manhã e foram 2h30 de viagem. Deu para dormir bastante. E finalmente a gente chegou na cidade de Busan. Eu não gravei, mas daqui a gente pegou um outro metrô pro centro de Busan. E foram aí 30 minutos. Chegamos no centro e resolvemos dar uma voltinha, pois o check-in só poderia ser depois das 12h. O que a gente não sabia é que a gente poderia ter deixado a mala na recepção. Então a gente resolveu ir até a Torre de Busan, que era bem próximo do hotel. Fomos até lá, mas a gente não entrou, porque a nossa reserva era pra noite do outro dia. Só passeamos pelo redor. Busan é uma cidade muito bonita. A natureza está bem presente na cidade. Depois de apreciar um pouco a vista, a gente resolveu voltar para o centro. E olha esse gatinho fofo. No caminho, a gente encontrou lojinhas de jogo, que também são muito comuns no Japão. E é claro que a gente tinha que tentar. A hora que eu vi essa Hello Kitty, eu falei, eu quero. Fiz algumas tentativas até conseguir pegar. Eu queria muito a Hello Kitty bronzeada, mas eu não consegui pegar. E é sério, isso é muito viciante. Tinha tanta coisa fofa que eu queria levar tudo, mas eu tive que me conformar, porque senão eu ia sair pobre desse lugar. E de lá, a gente pegou rumo pro hotel. Na correria, eu acabei esquecendo de gravar o quarto. Eu só gravei o Matheus procurando as câmeras. Depois de deixar as malas, a gente resolveu sair pro centro de novo. Passamos em um shopping e depois a gente seguiu procurando restaurantes. A gente foi experimentar o churrasco coreano. Aqui não é a gente que mexe com a carne, e sim um funcionário do estabelecimento. Nós achamos bem diferente do Japão e gostoso. O churrasco vem com alguns acompanhamentos e todos eles são muito saborosos. Depois de comer, seguimos para o nosso próximo passeio. Teve uma apresentação, mas a gente chegou no final. Nessa estação, há 2 tipos de trem. Há o trem comum, normal, que é esse que a gente pegou. E há um trenzinho que é tipo uma cápsula, que deve caber 4 pessoas ali. A gente gostaria muito de ter ido nele, mas precisava reservar com antecedência. E a gente não sabia. Mesmo assim, foi bem divertido. Deu pra ir apreciando o mar. Fomos até o final dessa estação. E depois a gente voltou caminhando a pé pela praia. E olha aí, mais caldeadas do amor. Acho que muitas pessoas já sabem que na Ásia, as pessoas costumam ir de roupa para normalmente a praia. Os asiáticos se protegem do sol. Eles não gostam de queimar a pele, sendo que eles são amarelos. Mas isso vem de uma questão cultural muito antiga, já que ter a pele bronzeada significava trabalhar no sol. Fomos caminhando e passando pelos pontos turísticos. Essa ponte, ela tem partes de vidro e você consegue ver o mar lá embaixo. Dá um pouco de aflição, mas a vista é bem bonita. Pensamento, né? Se der ruim, eu vou me estraçalhar. A caminhada a pé até a estação pode levar de 1h30 a 2 horas, dependendo do ritmo que você anda.
Depois dessa caminhada longa, a gente parou para comer em um restaurante e depois voltamos para o hotel para descansar. Chovendo bastante. No dia seguinte, o dia amanheceu chuvoso e a gente pegou um carro de aplicativo para ir ao próximo lugar. Esse lugar estava muito próximo do lugar que nós estávamos no dia anterior. Porém, devido ao horário e ao nosso cansaço, a gente resolveu ir no dia seguinte. E é o que eu sempre digo, o que é um dia de chuva na vida do turista? É muito cômico, porque toda vez que eu e o Matheus viajamos, sempre pegamos um dia de chuva. Normalmente não atrapalha em nada, dependendo do lugar a vibe fica até bonita. Eu sempre digo pra ele que templo e chuva dão contrastes muito bonitos. E daqui a gente pegou um outro carro de aplicativo para ir para o próximo local. Passamos pela Chinatown de Busan, mas eu não gravei. De lá a gente pegou um ônibus para conhecer uma vila. Foram uns 15 minutinhos até lá. Cara, eu achei que lembra muito o Brasil. Lembra não? Muito bonitinho. E essas escadarias, gente, que linda! A maioria das escadas nessa comunidade são decoradas. Mas esse elevador teleférico não é uma realidade para toda a comunidade. E se esse não for o único. Seguimos então para outro ponto. Também é uma vila, mas ela é mais conhecida. A vila tem uma mistura de K-pop e também uma mistura do Pequeno Príncipe. As casas são bem coloridas. O bairro foi criado para os refugiados da guerra de 1950 e se tornou um lugar de instalações artísticas. Há galerias espalhadas em todos os lugares. E daqui pegamos outro aplicativo de carro e fomos para o próximo ponto. Andamos pela orla da praia e resolvemos pegar o teleférico para ir até o outro lado. Esse teleférico era bem legal. O fundo dele era de vidro, então a gente conseguia ver o mar. Chegamos do outro lado então. Esse lugar também é decorado pelo tema do Pequeno Príncipe. Avistamos esse gatinho muito fofo e compramos algumas comidinhas para alimentá-lo. E mais cadeados do amor. Quando começou a escurecer, a gente decidiu voltar. E já aproveitamos para dar mais uma voltinha na ponte que estava iluminada.
E para fechar a noite, a gente foi para a Torre de Busan. E a vibe dessa torre lembra muito um Team Labs. Como marcamos o último horário, não tinha muita gente, então deu para aproveitar bastante. E por lá também tinha muitos gatinhos fofos. Mas infelizmente a gente não tinha mais comidinha para dar. E de lá a gente voltou para o hotel. Pois no dia seguinte a gente iria retornar para o Japão. A gente acordou bem cedinho, o nosso voo ia ser à tarde. Queríamos aproveitar o restinho de Busan. O Matheus estava brigando logo cedo com a janela, que não travava. E eu já estava preparando o meu emocional para voltar a descongelar frango e lavar toda essa roupa suja. E aqui já estávamos de coração partido nos despedindo da Coreia. Passamos então nas barracas que vendem comida de rua, já que a gente não tinha tomado café ainda. Passamos na maquininha de game e pegamos mais chaveiros. Eu sou uma viciada. E de lá a gente pegou rumo pro metrô. Para chegar até o aeroporto foram mais ou menos 45 minutos de viagem. Bonitinho, né? A gente comeu mais um pouquinho no aeroporto antes de pegar o voo. E depois de fazer todos os procedimentos lá, a gente ficou aguardando no portão. O nosso voo durou 1h30, porque Busan está mais próximo do Japão. E finalmente, então, estamos em solo japonês. Depois de passar pela imigração, a gente pegou um ônibus para sair do aeroporto. E de lá, a gente pegou um trem para ir até o nosso estacionamento. E de carro, foram mais 3h30 até em casa. Se você chegou até aqui, você já sabe. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal.